Pois é, gente, curioso, profundo, complexo, apaixonante. O xamanismo é um fenômeno que muitos querem, até desejam colocar numa caixinha das ciências exatas. Mas será que ele cabe aí? Será que é possível? Apesar de tão antigo como a vida na Terra, muito ainda é desconhecido por muitas pessoas. O que é mesmo o xamanismo? O que é ser o xamã? O que isso traz e qual a relação que tem com a nossa vida? O programa de hoje tem esse desafio de apresentar esse ecossistema vivo capaz de colocar o ser humano em permanente, em conexão consigo mesmo e com o universo. O universo que é físico, mas que também é espiritual, não é, Brisa? Bem-vinda, Brisa Alegre, xamã, terapeuta holística, aqui no Saúde no Ar. Obrigada. Então, é isso mesmo, isso aí que você falou. O xamanismo, ele não é religião, eu preciso deixar isso claro. Então, não é religião, é uma filosofia de vida, é um aprendizado de reconexão, de recuperação, de nossos próprios direcionamentos internos, né? E, como você falou, também tem uma parte espiritual, sim, porque o xamanismo, ele não vê o ser humano separadamente. Então, nós somos tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos os 4 elementos em nós, né? Terra, água, fogo e ar, e cada elemento desse representa uma parte de nós, né? O corpo físico, o sangue, o ar que eu respiro, né? E as águas que estão representadas aqui no meu corpo, com um percentual bem elevado, né? Através do sangue, né? Do suor, enfim. Mas conhecer o xamanismo é uma parte da nossa alma, assim, que nos chama, que nos sinaliza, né? Ritualizar os dias, né? Ritualizar, a gente fala às vezes ritualizar, e as pessoas que não entendem acham que tem uma outra conotação. Não, nós ritualizamos o dia. Nós acordamos, abrimos os olhos, saímos da cama, vestimos a roupa, esse é um ritual para eu ir trabalhar. Estou fazendo meu ritual para eu ir trabalhar. Mas o que eu posso colocar nisso para que eu me mantenha em equilíbrio? Para que eu tenha e possa ser a contribuição desse meu dia que eu vou viver de uma forma mais plena, mais alegre. Né? O que eu posso doar para essas pessoas durante o dia? Isso é ritualizar. É ter um momento para se olhar. Então, o xamanismo, isso assim, bem resumidamente, no xamanismo a gente tem essa oportunidade de unir a vivência na natureza, se nutrir dessa natureza, sentir o que é essa natureza em mim, perceber o que é que ela consegue chegar até a mim, me transformar, me mostrar, né? Me resgatar, né? E fazer com que eu aumente, amplie os meus sentidos, para que eu esteja nesse mundo sem ser um robô. Eu preciso trafegar aqui com os meus sentidos apurados. Então, quando eu olho para você, eu estou olhando para você, para a tua alma. Eu estou buscando algo que está além dos teus olhos, porque é um momento sagrado. Aqui é um momento sagrado. Falar para as pessoas é um momento sagrado. Então, isso é ritualizar. E uma coisa bem importante também no xamanismo, que é o nosso aprendizado talvez o mais constante e o que nos chega com bastante sensibilidade, é justamente o que a gente já estava falando com a outra pauta, que é relacionamentos, né? Nós nos relacionamos o tempo inteiro. Nós nos relacionamos em casa, na padaria, em qualquer lugar, na academia, aqui na rádio, isso tudo é relação. Como eu estou fluindo nisso? Como eu estou trazendo aquilo em que eu acredito, que é purificar, amar, acolher, tranquilizar, mas também ter o meu momento de ser acolhido, porque eu também sou humano, então não posso esquecer disso, de ser acolhido, de ser ajudado, né? No momento de fragilidade, ter alguém que me acolha e diga, não, vamos lá, tá tudo certo, vamos juntos. Então, o xamanismo, junto com o que acontece com a natureza, a gente aprende o que acontece dentro da gente também. Então, no ciclo da roda xamânica, das 4 direções,
A gente vivencia o que acontece na natureza, né? A cada estação. E o que acontece em cada estação está acontecendo aqui dentro. Se eu me aproprio do conhecimento que essa roda medicinal, como a gente chama, está nos trazendo, eu vou conseguir fazer essa roda na minha vida de uma forma mais consciente. Eu posso, com isso, acessar as minhas sabedorias, que são latentes, mas que podem estar adormecidas. E para isso, Brisa, não necessariamente você não precisa ser um xamã. Esse é o trabalho de desenvolvimento, né? De que tem uma maior sensibilidade, estuda e se aprofunda nisso. Eu gostaria que você falasse um pouco, inclusive, dessa sua trajetória, né? Desse seu processo pessoal e hoje ajudando outras pessoas a buscarem esse caminho. Mas às vezes você pode estar nesse processo de ajudar, de cura, de ajudar o outro, de curar o outro, no seu trabalho, no dia a dia. Basta abrir esses canais de sensibilidade. As oportunidades, elas aparecem a cada momento. E às vezes nós estamos tanto no mecânico, esse robô que você falou, né? Que a gente não percebe. Eu estou aqui na minha vida, nas minhas demandas, e tem um outro ali necessitando. Inclusive, quando a gente fala do Setembro Amarelo, que é um mês que chama a atenção do suicídio, a Thaís falou disso, muitas pessoas que se suicidaram têm relatos de que elas, minutos antes, elas procuraram alguém, elas deram sinais de que ela ia fazer aquilo. Ela ligou para um amigo, tentou falar, mas não foi ouvida. Então, às vezes não precisa ser um xamã para ser um curador de almas e fazer esse resgate, né? Exatamente, não precisa. Para você se desenvolver como xamã, aí você tem que traçar um outro caminho, né? Mas que em algum momento também se encontra com esse curador interno. Isso. Né? Porque o curador, eu sempre digo assim, o curador ele nasce curador, ele nem se escolhe. Ele não diz um dia assim, hoje eu vou ser um curador. Não. E o próprio xamã diz, eu não sou xamã, ele não se auto-intitula, ele é levado a isso. Exatamente. O curador, ele vive assim, ele é aquilo ali. Ele tem um olhar diferente, né? Para as coisas quando acontecem e com as pessoas. Ele chega junto, para ele é prioridade. Para ele é prioridade. Onde ele está, ele é a cura. Às vezes ele nem sabe, ele ainda nem teve consciência disso, né? Então, assim, hoje, aqui, agora, quando eu olho para trás, é que eu começo a compreender porque eu agia de determinadas formas na minha infância, na minha adolescência. Por que eu sofria tanto com determinadas coisas e eu não entendia? Por que aquilo que me tocava tanto me levava às lágrimas? Né? Porque eu queria mudar o mundo, porque eu não queria que as pessoas sofressem. Aí eu encontrei um meio de ser útil e de compreender, tá? De compreender que o caminho, infelizmente, da dor é uma escolha. E a gente, até como curador, precisa ter um respeito quanto a isso para não invadir também demais. Né? É um limite muito, muito sensível isso aí. Tem a questão do livre-arbítrio. Você não pode invadir demais o espaço sagrado do outro. Isso acontece muito quando a gente está querendo ajudar uma pessoa e a gente dá conselho, a gente tentar ser criativo. Não, faz assim, vamos, o que você acha? Trazer a nossa experiência de vida e dizer, não, você tem que fazer. Não vai funcionar assim. Mas chega uma hora que você fala e tem que deixar lá. E sai um pouco. Deixa a pessoa com ela. Porque é ela que tem que encontrar o caminho dela. A beleza tá aí. Brisa, no dia a dia, quantas pessoas têm isso naturalmente, né? Esse curador dentro de círculo se falava, que traz em si esse desejo de ajudar, de apoiar, que se incomoda, que tem uma empatia enorme pelo sentir a dor do outro. E essas pessoas, muitas vezes, elas são... tem muitos equívocos em relação a isso, né? Aí algumas pessoas, que tem até uma sensibilidade mais aflorada, aí recebe todo tipo de rótulo, videntes, curandeiros, médios, feiticeiros, sei lá, o que mais pode aparecer em relação a isso. E às vezes a pessoa é só alguém que está aberta a ajudar e que canaliza essas energias que estão aí, né? E o xamanismo orienta para isso, falando agora um pouco do xamanismo enquanto arte de vida, enquanto filosofia de vida. Veja bem, esses títulos, né, que são dados muito mais até pelo julgamento. Exato. Né?
pelo julgamento. Então, que é uma coisa assim, que está dentro de quem está julgando. Às vezes ele se incomoda com você que tem esse coração aberto. E que tem esse dom, né? E Também. tem o dom. E tem o dom. Né? E ele não tem, mas ele pode também desenvolver alguma coisa dentro dele, porque nós somos luz. Nós somos luz. A minha luz é uma cor, a sua é outra, nós somos luz. Eu tenho que encontrar qual é a minha luz. O que é que eu vou fazer com isso? Eu não tenho que ficar preocupada com o que você está fazendo. Eu tenho que olhar para mim. É por isso que eu sou uma pessoa também assim, que eu não ligo muito para o que falam, que não me atinge muito. Porque eu sei para quem eu sirvo. Eu costumo dizer que eu sei a quem eu sirvo. Né? Quando eu despertei para isso, eu vi o tamanho da alegria da minha alma para isso, eu disse, eu trabalho para o Grande Espírito e para a Grande Mãe. E eu tô aqui para eles. E eu corro de um lado para o outro, eu abro as sessões, eu atendo sem cobrar, porque tem uma alegria muito maior, né? Em dizer, uau, vem aqui, vem para cá, deixa eu pegar aqui você. Você está estendendo a mão? Porque tem essa questão, né, Patrícia? Para a gente ajudar alguém é preciso que o outro estenda a mão. O outro precisa manifestar. Ele precisa trabalhar a humildade dele para dizer, neste momento eu preciso de ajuda. Opa, que bom, vamos, está na hora, chegou a hora. Parece que a gente está falando algo tão simples, básico, mas não é. Tem muita gente que está em sofrimento e que não tem essa abertura, esse acolhimento para pedir a ajuda. É uma negação, né? Pois é, uma negação. E mesmo que o curador ele tenha aquela acessibilidade, ele não pode ser invasivo. Ele vai chegar e vai propor essa ajuda. Se o outro não quer, aí mesmo tendo todas essas práticas, sendo conhecedora, praticante, estudiosa dessa prática, você não vai poder fazer nada. É porque tem algumas coisas, Patrícia, que as pessoas... tem uma resistência, mas Sim. é o caminho, entende? Por exemplo, o silêncio. Né? O silêncio, eu escuto, mas tem uma hora que eu digo, não, deixa eu pegar agora tudo que eu escutei e vou ficar no silêncio. Eu quero sentir isso, eu não quero mais escutar isso, eu agora quero sentir. Quando eu passo dou esse passo para o sentir, no silêncio, eu comigo mesma, isso vai reverberar na minha alma. Eu vou ter um outro tipo de entendimento que não é mais o mental, não é egóico, porque eu estou sozinha, eu estou comigo mesma. Então as pessoas precisam entender a importância do silêncio. Quando a gente fala para o silêncio, não quer dizer se isole, não. É cuide de você, olhe para você, se ame, veja o que é que você realmente está precisando para ver que tipo de ajuda você vai requerer. Né? Tem algumas pessoas que chegam para mim, que quando começam a relatar as coisas, a primeira coisa que eu falo assim, ó, para de dar trabalho aos terapeutas. Para com isso. Porque eu já fui para isso. Falei, para com isso. Porque você está jogando para ele a responsabilidade que é tua. Eles estão fazendo o que eles podem por você. Você não está reconhecendo. Para agora. Tudo que você recebeu. Para agora. Com tudo que você recebeu, vai para o silêncio. Vamos ver o que se você está querendo escutar. Porque às vezes a ferida é tão grande que parar dói. Entende? O curador tem que ter toda essa medida. Entende? Tem horas, Patrícia, que não dá para falar, sabe? Dói demais. Ver dói. Olhar. Então, assim, tem algumas... ficar ali naquela condição de sofrimento, quem tá de fora diz, mas ela gosta de ficar assim. Tá naquela energia, precisa alguém que... E às vezes até quando é despertada, fazer o caminho de volta. Isso. Fica na zona de conforto, tem a ver com isso também? Tem a zona de conforto. Aprende a lidar com a dor e cria proteção através da dor. Ele cria um discurso através da dor. Que protege, supostamente. Né? Mas ele é como se ele conseguiu chegar aqui, eu congelei isso, eu vou ficar por aqui. Né? Mas você tem que mostrar que tem um outro caminho, que não precisa ser na dor novamente. Eu sou adepta às curas sem voltar para o ponto da dor. É o meu ponto de vista. Né? Eu sou curadora das águas, então eu trabalho muito com as emoções. Meu elemento é água, eu sou filha das águas. O meu espaço chama-se Estrela das Águas, tem tudo a ver. Então, eu gosto de trabalhar a emoção sem precisar levar essa pessoa de volta para o trauma. Porque o trauma ele já viveu. E eu vi muito isso quando eu comecei a trabalhar também com pessoas mais jovens. E que a gente ia começando a desvendar o véu e eu dizia, e eu via o que né, eu já conseguia chegar
onde ele não tinha chegado. Eu já sabia o que vinha. Eu disse, não, eu não vou levar ele para esse ponto. Entende? Não, peraí. Vou ter que... né? Tem que ter um jeito aqui de eu trabalhar isso sem que ele se rasgue novamente na dor. Eu não aceito isso. Eu, como curadora, assim, né? Meu coração já me emociona só de falar. Eu não aceito isso. Então, por exemplo, eu pratico o resgate da alma, que é uma técnica xamânica, onde eu vou resgatar as partes fragmentadas que essa pessoa tem. Trago de volta, né, dos mundos, né, inferior, superior, intermediário, como a gente entende o xamanismo, através da presença dos meus animais de poder. Resgato essa parte da alma dessa pessoa. Isso antes eu preparo um ambiente, ritualizo isso, crio um altar para essa pessoa, né? Uma coisa bem bonita, bem aconchegante, e vou fazer essa viagem. Então a pessoa, ela apenas fica do meu lado e parte do meu corpo encostada ao corpo dela, e eu faço essa viagem e retorno, e então eu devolvo para ela, né? Através de alguns mecanismos dos chakras, e ela passa e ter essa de volta, esse momento. Porque quando o trauma acontece, só para explicar, quando o trauma acontece lá atrás, uma parte da alma, ela se nega, se vai. Então, é um divórcio, é uma separação dos pais, foi uma agressão, um acidente, várias coisas. Brisa, você falou aí de alguma técnica, né? São outras práticas que o xamanismo, e tem muita curiosidade, tem muito mito, tem muito talvez folclórico, até folclore, até romantismo que envolve o xamanismo, que é algo de muito tempo. A gente estava falando aqui, comentando, né? Sempre causa muita curiosidade esse tema, mas também há um desconhecimento muito grande. E nós já estamos recebendo algumas participações dos ouvintes. Os ouvintes podem, devem participar pelo 3328-7666 ou pelo WhatsApp 996813998. O programa Saúde no Ar se propõe a trazer aqui conhecimento de técnicas, de pessoas, de conhecimento que pode levar à evolução do ser humano. E cada um vai buscar a sua linha, aquilo que mais lhe diz respeito, que mais lhe toca, que mais lhe emociona, que mais tem sentido com a sua própria história de vida. E aí, dentro do xamanismo, que o nosso ouvinte pergunta, o que seria mesmo assim para definir, né? Nosso ouvinte aqui do Cabula, veja aqui a pergunta dele, mas vou achar, ele pergunta o que seria mesmo uma definição simples, sutil do que seria o xamanismo. Que você falou no começo que não é uma religião, João, lá do bairro do Cabula. O que seria então e como é que se faz, é possível conhecer um pouco mais dessa filosofia de vida? Pois não, João. O xamanismo, ele é um encontro com você mesmo, através de técnicas, através de práticas, através de meditação, através desse, a gente chama de o retorno para o lar. O retorno para o lar é o retorno para dentro, né? Onde a gente deixa um pouquinho essa vida aqui cotidiana para ter momentos pontuais onde você vai começar a perceber esse crescimento e esse autoconhecimento, esse descobrimento daquilo que você realmente é. Isso vai trazer mais paz para você, saúde, alegria, né? Humor, flexibilidade diante dos desafios da vida, vai ter um olhar diferenciado. Então, associado a estudos e práticas. Então, tem os estudos, por exemplo, eu sou facilitadora da roda de estudo de xamanismo Voo da Águia, que tem a metodologia de Léo Artese. E sou canalizadora do Akantanka, que é um grupo de estudo que é voltado para o autoconhecimento. São técnicas diferentes, né? Dinâmicas, didáticas diferentes. Então tem essas formas de você chegar até o xamanismo para você entender melhor. Mas sempre participando de rodas, conversando, sabe? Porque aí você vai descobrir na vivência como isso reverbera em você. A pergunta também quer saber se há uma, não contaminação, a gente usa a palavra contaminação, mas uma mudança quando traz esse conhecimento para o mundo ocidental, para o dia a dia das pessoas, se há uma adaptação do que a gente conhecia antes do xamanismo mais tradicional, mais antigo, da vida moderna, né? Porque você trabalha com isso, mas está também no dia a dia, no estresse da vida. E como é que é isso? Sim, a gente não pode querer viver como os xamãs, né? Que era há tantos anos atrás, né? A gente está aqui em outro lugar, está no urbano, e esse é o grande desafio, né? Pois é. É estar aqui no agora. E eu sempre digo assim, olha, eu estou encarnada, então eu tenho que aproveitar também as coisas boas que tem aqui. Adoro um banho de mar,
né? Não sei se lá né, em outro lugar tem, mas aqui tem o banho de mar, banho das águas, né? Então, tem essas coisas assim, que tem uma mudança, uma adaptação para o mundo moderno. Então, agora, o mundo moderno, mas a gente respeitando as bases. Porque quando a gente mexe né? quando a gente mexe na base, a gente mexe no resultado. Então a gente adapta, né? Não vai ser tão rigoroso, porque a gente tem outras coisas hoje aqui que também nos dão alegria, nos dão prazer, né? Que é diferente de como eles viviam anos atrás. Mas o que é que a gente está querendo mesmo? Não é resgatar essa origem, essa essência, né? Essa ancestralidade, essa força. Pois é. Então a gente precisa reverenciar isso. Para tudo, né? Falando de xamanismo, mas em todas as práticas, todos os rituais, começamos a falar em ritual. E aqui, a Rádio Excelsior da Bahia, uma emissora católica, que tem todo o ritual cristão do catolicismo, também há uma certa adaptação, coloca-se o canto, o ritual nas missas cantadas, celebradas, mas há um limite ali, no momento do ritual, da celebração, da comunhão, aquilo é preservado e a gente sabe disso. Então, cada um dentro do seu, cada qual respeitando aquele momento. Bom, aí tem a pergunta do Joilson, ele está lá em Simões Filho, eu achei interessante a pergunta dele aqui, Brisa, ele fala o seguinte, como ajudar o próximo sem se afetar com a energia que ele traz? Primeiramente, Joilson, eu trago sempre uma frase, quem me conhece já conhece essa frase. Eu sempre digo assim, curador que não se cura, não cura ninguém. Ponto. Então, eu já deixo aí o momento de que para você trabalhar o outro, você tem que estar se trabalhando, tá certo? Não tem como você ajudar alguém, entrar no campo de alguém, energeticamente falando, e dizer, ter 100% de garantia de que você não vai absorver ou não vai se desgastar um pouco mais da sua energia naquele momento que você está ali em doação. Né? Não tem como garantir isso. O que você pode fazer é estudar, praticar, fazer uma proteção antes, né? Antes de trabalhar, antes de atender a pessoa, fazer suas proteções com suas orações, né? Com os rezos, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente faz para trabalhar a proteção do seu campo espiritual, seu campo energético. E depois do atendimento, também tem algumas coisas que a gente faz para poder não absorver, ou se absorveu também, eliminar o que não é seu. E no dia a dia também, às vezes a gente entra em contato com uma pessoa e sente, nossa, aquela energia daquela pessoa, entrei num lugar que não me fez bem, isso é verdade. Então, se não te faz bem... É uma coisa assim, Joilson, curador é curador. Ou você está para o serviço ou você não está. Não, tem que estar preparado. Entrou nessa missão. Não tem como voltar. Eu já tomei muito sacode ai, que eu digo, né? Eita, sacode ai. Então assim, eu fico mal e tal, mas eu já tenho as minhas ferramentas, né? Vou logo pra terra quando eu posso. E se eu não posso, eu tô em casa, eu moro num apartamento, eu também já tenho lá as minhas coisas, né? Meus kits xamânicos pra me cuidar, pra sair dessa vibração e eliminar isso, né? Do meu campo. Você fala dos elementos da natureza, está muito ligado dentro da prática do xamanismo, né? A terra, a água, esses elementos. E no dia a dia também a gente pode estar conectado com isso, Brisa. Agora mesmo nós estamos vivendo numa fase que vai ser de mudança. A próxima semana vamos sair do verão, que é essa estação que tem toda uma característica, e uma nova estação está chegando, o outono. E a gente passa de uma estação para outra sem se preocupar, sem se preparar. Como é isso, né? Então o xamanismo tem para nos ensinar. Outono. Aqui a gente está no hemisfério sul e a roda do xamanismo da águia trabalha exatamente isso. Como essa roda ela está para o nosso hemisfério sul. Antes dessa adaptação do Léo Artesi, nós estudávamos e praticávamos essa roda voltada para o hemisfério norte, que não é a nossa realidade aqui enquanto movimento da natureza. Então, aqui a gente vai aprender isso. O outono, ele nos chega... O que é o outono? E para nós é a direção oeste. Ela tem a cor preta. Ele tem um animal de poder que representa o oeste, que é o urso marrom. Significa o lugar do útero da terra, da mãe terra mesmo. Então a gente sai do verão de total alegria e expansão e a gente mergulha na escuridão da caverna. Né? E o que é essa escuridão da caverna? Tudo isso que eu estou falando é interno, né? Simbólico.
é interno. Então, o que é isso? É o momento de decomposição. O que é isso, Bril? Vou decompor, você vai decompor tudo que não lhe serve mais. Você vai começar agora um novo ciclo, para depois chegar no verão diferente. Então, nesse momento do outono, o que é que ele nos pede, né? Desapego, revisão de vida, de projetos. Está na hora de ir como vou para a caverna, né? É aquele momento em que tá difícil desapegar, tá difícil abrir mão, mas vai precisar. Então, esse é o momento. O próprio movimento da natureza, onde as folhas começam a cair, já nos sugestiona que as nossas folhas precisam ser liberadas. É o momento do desapego, é esse. Não adianta ficar querendo segurando comprar, tudo, né? segurar as folhinhas que já estão caindo. Então, é olhar, entender isso, agradecer e confiar. Xamanismo, eu digo que é um lugar interessante, você falou um pouco antes disso, assim. É poético e é louco. Eu digo que ele é louco porque se você não caminhar na confiança, você não caminha dentro dele. Mas ele é lindo, ele é poético, ele é maravilhoso, é lindo demais. Vale muito a pena assim, se descobrir dentro desse viés, né, xamânico. Então o outono ele traz bem isso, assim, é o momento de você rever as coisas, projetos, desapegos, trabalhos, relações. Agora aí vai o pacote todo, né? Pois É punk, mas é bom, porque você se renova. Na verdade, é o lugar da morte para o renascimento. Pois é. O que seria essa vida sem contar com essas pequenas mortes do dia a dia, de você estar se reinventando, se redescobrindo, ampliando sua mente, sua consciência para viver num lugar melhor. Antes de falar sobre a roda, que começa semana que vem, muita gente até ouvinte pergunta aqui, roda, voo da águia, o que seria isso? Você falou também de animal de poder. Tudo isso aqui são outros assuntos que nós vamos estar falando aqui, mas o ouvinte pediu para comentar. Mas houve um comentário de ouvinte Jorge, quando ele falou que o xamanismo não tem muita base científica enquanto estudo. Mas, falando para o ouvinte Jorge e outras pessoas que têm essa mesma ideia, essa mesma concepção de tudo tá com base científica, há hoje, Brisa, não sei se você concorda comigo, uma abertura muito grande. Aí nós temos psicólogos, psicoterapeutas que defendem a utilização de técnicas ancestrais para atingir outras realidades de cura, né? Que não a medicina tradicional como nós estamos. Tem aí a fitoterapia, a reza, né? As nossas rezadeiras antigas que tem aí no interior, tanto, isso tudo é tão válido. Então resgatar isso tem também um valor muito grande. Patrícia, eu tenho um fato, que a minha mãe passou por um problema de saúde uma vez, com câncer, né? E depois da cirurgia, ela teve um probleminha lá e tal, então teve que voltar para o centro médico. E eu fiquei trabalhando espiritualmente, fiquei na sustentação, né? Deixando que o Criador decidisse, mas pedindo para ele, né, que fosse feito melhor. E quando a minha mãe voltou ao centro cirúrgico e o médico não encontrou o que supostamente ele achava que ele ia encontrar, porque ela estava tendo uma hemorragia interna, só que ele abriu e não encontrou nada, ele voltou. E ele perguntou, quando ele abriu o centro cirúrgico, eu estava lá, porque eu estava caminhando, dei de cara com ele, e ele me perguntou, quem são os irmãos e tal, o que é que vocês decidem? Eu falei, não, o senhor pode ficar tranquilo, ele pode fechar minha mãe. O senhor não encontrou nada não? Não, então o senhor fechar ela. Minha mãe está viva até hoje. E o médico, ele, ao chegar no quarto depois, ele falou assim, olha, eu sinceramente, eu não sei o que dizer. Os milagres do dia a dia, ele né, falou isso, ele falou, olha, eu não sei, que ele teve essa humildade, sabe? Eu não sei o que dizer, porque o que aconteceu foi um mistério. Eu falei, doutor, eu acolho e respeito, lhe agradeço imensamente, porque você foi a pessoa que estava com ela nesse momento. Mas para nós, a gente chama de milagre, de magia. Pois é. Então, a ciência, ela é importante. Porque, por exemplo, o voo da águia, a roda de estudo do voo da águia, ela tem uma adaptação feita para o hemisfério sul na base dos estudos científicos. E é isso que você vai estar falando na próxima semana, já quase terminando nossa entrevista. Um pouquinho, esse que vai ser um curso, vão ser encontros, ainda está aberto, ainda pode participar. Se fechou aqui em Salvador, quem quer em outra cidade levar o conhecimento de Brisa Alegre, como faz? Essa roda está linda, já foi encerrada as inscrições, já temos um número suficiente da roda de Salvador, mas se tiver mais pessoas interessadas, eu posso abrir um outro grupo. E sábado estarei em Feira de Santana. Ei, Feira de Santana, tô chegando aí, hein? Vou aterrissar com a águia, na tentativa de formar um grupo dessa roda de estudos também
de xamanismo, convivências, né, com os elementos, animais de poder, tudo que a gente tem direito nessa roda a gente pratica tudo. Olha, é tanto conhecimento, é tanta coisa boa, que o Saúde no Ar já convidou a Brisa para estar aqui. E ela vai estar começando, hoje foi a estreia, a apresentação dela, mas num quadro onde ela vai estar falando sobre a relação do xamanismo e a saúde e a qualidade de vida e trazendo todas as outras práticas. Então, se você gostou, fica aí que vai aprender mais. E hoje, Brisa vai estar numa palestra Autoconhecimento e Alegria da Alma. A alegria da alma. A alegria da alma. É. O que é que você vai estar falando pra gente? Vou trazer isso, né? Que quanto mais você se conhece, a sua alma reverbera em amor e alegria. Então, é o caminho. Eu coloquei o autoconhecimento como um caminho para você ter essa alegria da alma, viver empoderada de quem é. Qual a missão da minha alma? Pronto. É descobrir. Quer descobrir? Vem pra cá. Vai lá, vai ser na rua Rouxinol, número 71, no bairro do Imbuí, tá? É um convite do NEAC, que é o Núcleo de Estudos sobre Autoconhecimento e Consciência, que tem a coordenação da professora Maribel Barreto. E a Brisa vai estar lá hoje a partir das 7 da noite, gratuita a palestra, um presente para você, ouvinte do Saúde no Ar, que quer conhecer muito mais e aprofundar, mergulhar nessa água, nessas águas de sabedoria que a Brisa alega. Apareçam, gratidão pela oportunidade, gratidão ouvintes, a cada um de vocês, sinto a reverberação positiva, né? Que seja um dia iluminado, uma semana maravilhosa para todos nós. Muito obrigada. Arro. Tá aí então o convite para você para a palestra. Confira lá a nossa entrevista no portal Saúde no Ar. Acompanhe também no nosso Facebook. Pode vir assistir essa entrevista e fique ligado. Tem muito mais informações para você no Saúde no Ar, que volta amanhã falando sobre escola, um polo integral de desenvolvimento humano. É o nosso assunto. Não perca. Até lá.